O homem foi mesmo à Lua? Olha, para muita gente essa pergunta parece até boba, né? Tá lá nos livros de história, mas acredite se quiser, mais de 50 anos depois, essa questão ainda dá o que falar e gera um debate assim super popular. Hoje, a gente vai separar o que é fato do que é ficção e tentar descobrir se aquele pequeno passo para o homem foi, na verdade, um salto gigante da imaginação. E sabe, esse ceticismo não tá só em cantos escondidos da internet, não. Recentemente, a celebridade Kim Kardashian, no reality show dela, simplesmente soltou que não acredita no pouso na Lua. Isso mostra como essa teoria da conspiração chega num público gigantesco, muito além de quem curte ciência. E esse slide aqui, ele mostra bem o tamanho do desafio. Enquanto a ciência tenta explicar com dados, a cultura pop tem um megafone na mão. Essa diferença de alcance é basicamente o motivo pelo qual essas dúvidas continuam por aí. É uma batalha bem desigual pela atenção do público. Mas para a gente entender por que essa dúvida sequer existe, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. O pouso na Lua não foi só uma missão de exploração, sabe? Foi o grande final de uma disputa global, ideológica, a Guerra Fria. E a pressão para vencer era uma coisa de louco. E no comecinho dessa corrida, os Estados Unidos estavam perdendo, e perdendo feio. A União Soviética lançou o primeiro satélite, o Sputnik, e mandou o primeiro homem para o espaço, o Yuri Gagarin. Cada vitória soviética era um tapa na cara do prestígio americano, e só aumentava a urgência de dar uma resposta, e tinha que ser uma resposta ousada. E essa resposta veio com o presidente Kennedy. Ele não vendeu a missão para a Lua como um simples objetivo científico. Não, ele transformou isso num teste de caráter para o país inteiro. Era um jeito de provar a superioridade da tecnologia, da resiliência e, claro, da visão do capitalismo americano sobre o comunismo soviético. E o dinheiro investido nisso foi astronômico. Se a gente ajustar para hoje, o projeto Apollo custou uns 187 bilhões de dólares. Então, aqui tem um ponto importante. Por que uma nação gastaria essa fortuna toda para encenar um evento em vez de simplesmente fazer de verdade? Isso aqui mostra a escala humana da coisa. 400 mil pessoas e 20 mil empresas trabalhando juntas. Agora pensem comigo. Guardar um segredo desse tamanho entre 400 mil pessoas por mais de 50 anos, isso não desafia só a lógica, desafia a própria natureza humana. E todo esse esforço, esse dinheiro, essa pressão, tudo isso levou a um único momento, em julho de 1969. A missão Apollo 11, com os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, estava prontinha para fazer história. Depois de uma descida super tensa, com alarmes tocando no computador e o Armstrong tendo que assumir o controle manual para desviar de uma cratera, o mundo inteiro parou para assistir. E aí veio a confirmação histórica do Armstrong. A humanidade tinha chegado à Lua. 6 horas depois, Neil Armstrong desceu aquela escadinha do módulo lunar e disse uma das frases mais famosas de todos os tempos no exato instante em que se tornava o primeiro ser humano a pisar em outro corpo celeste. Foi o momento que uniu o planeta. Mas, com o tempo, uma outra história começou a surgir, sabe? Uma história alimentada por fotos que pareciam estranhas e perguntas que pareciam difíceis de responder. Então agora vamos mergulhar de cabeça nessas dúvidas e analisar os argumentos de quem diz que tudo não passou de uma grande encenação. Vamos fazer isso de um jeito bem metódico. Vamos pegar cada prova da conspiração e comparar com o que a ciência e os fatos do projeto nos dizem. Fato ou boato? Vamos descobrir. Vamos começar com a mais clássica de todas, a que todo mundo já viu, a foto da bandeira americana que parece estar balançando ao vento. A pergunta é, como? Se não tem atmosfera, não tem vento na Lua. A explicação, na verdade, é bem mais simples e é pura engenharia. A NASA já sabia que isso ia acontecer e colocou uma haste na horizontal no topo da bandeira para ela ficar esticada. As rugas que a gente vê são só porque ela ficou dobrada por dias. E aquele movimento no vídeo foi só a força que os astronautas fizeram para fincar o mastro no chão. No vácuo, sem resistência do ar, um movimento desses demora bem mais para parar. Simples assim. Próxima questão. As fotos da Lua mostram o céu totalmente preto. Ué, mas sem atmosfera para atrapalhar a visão, o céu não deveria estar lotado de estrelas super brilhantes? Isso aqui é um conceito básico de fotografia. Pensa só, a superfície da Lua com o Sol batendo direto era um lugar extremamente claro. Para conseguir fotografar os astronautas e o módulo sem que a foto ficasse toda branca, estourada, o que a gente chama de queimar o filme, a câmera tinha que ser configurada para uma exposição muito rápida.
E essa configuração simplesmente não consegue captar a luz fraquinha das estrelas lá longe. É como tentar ver estrelas em plena luz do dia aqui na Terra. Ok, mas e os detalhes? Tem gente que vai mais fundo e aponta uma contradição. Aquela foto famosa da pegada na Lua não bate com o solado das botas do Armstrong que estão nos museus. E agora, como explicar isso? A resposta aqui está num equipamento extra. Os astronautas usavam uma espécie de capa de bota por cima das botas do traje espacial. Essas capas, ou overshoes, tinham um solado com um desenho diferente, feito especialmente para dar mais tração na poeira da Lua. E foram essas capas, e não as botas de dentro, que foram deixadas para trás, lá na Lua mesmo, para economizar peso na viagem de volta para casa. Agora vamos para a alegação que soa mais científica de todas. Os cinturões de Van Allen. São umas zonas de radiação super intensa que ficam ao redor da Terra. A teoria diz que seria impossível os astronautas passarem por ali e sobreviverem. Então sim, os cinturões existem e são perigosos. Mas é óbvio que a NASA sabia disso. A solução foi uma combinação de 3 coisas. Primeiro, a nave Apollo passou pelas partes mais densas do cinturão muito rápido. Segundo, a rota foi planejada para passar pelas áreas com menos radiação. E terceiro, a própria estrutura da nave servia como uma blindagem, protegendo a tripulação. A dose de radiação que eles receberam foi medida e considerada totalmente segura. Bom, a gente já olhou as provas da fraude. Agora, vamos virar o jogo e olhar para as evidências concretas de que a gente realmente foi à Lua. E isso vai nos levar à grande pergunta final. Se tudo isso foi real, por que a gente nunca mais voltou lá? As provas de que fomos são muitas e de fontes diferentes. Primeiro, quase 400 quilos de rochas lunares que não se parecem com nada aqui da Terra e foram estudadas por cientistas do mundo todo. Segundo, espelhos que foram deixados lá e que qualquer observatório pode usar para medir a distância até a Lua com uma precisão incrível. E talvez o mais importante, hoje a gente tem fotos dos locais de pouso tiradas por outros países, como Japão, Índia e China. Uma coisa é os Estados Unidos dizerem que foram, outra bem diferente é outras nações mostrarem as provas. Então por que não voltamos? A resposta é uma mistura de coisas. Primeiro, o custo era absurdo. Segundo, assim que a corrida espacial contra a União Soviética foi vencida, o principal motivo político sumiu. O interesse do público também diminuiu e a NASA mudou seu foco e seu dinheiro para outros projetos, como o ônibus espacial e a Estação Espacial Internacional. Sim, nós fomos à Lua. As evidências são simplesmente esmagadoras. Mas a pergunta que fica não é sobre o passado, e sim sobre o futuro. Com o novo projeto Artemis da NASA, que planeja levar a humanidade de volta para a superfície da Lua, uma nova era de exploração está começando. E com ela, com certeza, vão surgir novas descobertas, novas histórias e, claro, novas teorias. A poeira lunar mal pode esperar.